E se é quarta-feira, você já sabe, né? Todas as quartas temos aqui no BDL o quadro Direito do Consumidor. E hoje vai ser um pouquinho diferente, porque nesta quarta-feira eu vou conversar com o meu amigo Dr. Maurício Vitor de forma virtual. Ele que participa, então, do Direito do Consumidor lá da capital do estado e vai trazer importantes informações para o público de casa. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. E a nossa conversa nesta quarta será pautada em cima dos direitos que os consumidores têm, nesse caso os clientes têm, no que diz respeito a serviços bancários. Por exemplo, uma pessoa que quer abrir uma conta bancária, ela é obrigada a assinar desses planos de mensalidade da instituição financeira? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia a toda a nossa equipe, bom dia aos nossos queridos amigos telespectadores. Situação que todos nós um dia vamos passar, né? Dirigir-se a uma agência bancária ou hoje até ao app, no telefone, para abrir uma conta corrente e movimentar aí, às vezes, salário, às vezes uma poupança, enfim. Você, em algum momento da sua vida, vai precisar se relacionar com uma instituição bancária. E nesta relação, normalmente, né, os bancos vão oferecer sempre aquilo que eles costumam chamar de pacote de serviços que contém tarifas bancárias, às vezes salgadas, né? Então é realmente uma conversa importante, o nosso telespectador tem que ficar atento, porque aqui incide, Pierre, não somente disposição de proteção do consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor, mas há também normas específicas do Banco Central do Brasil, bcb.gov.br, que também regulam essa relação e protegem os clientes de abusos ou de eventuais distorções que os bancos queiram impor. E esses clientes podem ser pessoas físicas ou jurídicas, tá? Vamos falar especificamente das pessoas físicas, Pierre. Existem dispositivos do Banco Central que exigem das instituições bancárias algumas condições para favorecer o consumidor. Para aquelas contas abertas, manuseadas, né, ou utilizadas apenas com base em aplicativos ou internet, existe a possibilidade de adesão a esta conta corrente, inclusive sem o pagamento de qualquer tarifa. Para aquelas abertas em instituições financeiras físicas, né, você se dirigiu até lá, existem pacotes mínimos em que os valores mensais devem ser módicos e possibilitem ao consumidor realizar transações sem o pagamento de qualquer tarifa, Pierre. As instituições bancárias estão obrigadas a possibilitar ao cliente, ao consumidor, fornecimento de cartão de débito sem tarifa, fornecimento de segunda via desse cartão em caso de perda ou furto ou roubo, também sem tarifa, realização de até 4 saques por mês. Portanto, você está recebendo naquela instituição bancária uma conta salário sem tarifa ou você aderiu a uma conta com tarifa mínima, você não precisa pagar tarifa para efetuar até 4 saques por mês. Realização de até 2 transferências. Você precisou tirar o dinheiro de uma conta sua para outra ou sua de um terceiro, até 2 vezes no mês, não enseja a cobrança de tarifas. O fornecimento de até 2 extratos por mês não pode ser objeto de cobrança de tarifa. Eventual realização de consultas mediante app ou internet não está sujeita a tarifa. Então, todos esses casos, Pierre, estão cobertos por gratuidade. O banco não pode cobrar do cliente uma tarifa por isso. No entanto, muitas das vezes você se depara lá com uma cobrança. Você tinha a programação com determinado valor e ao ir gastar esse valor,
descobriu um débito de tarifa. Nestas condições, se você obedeceu esses critérios, você não deveria ter tarifa. Esta cobrança que ocorrer numa situação como essa, em que você está obedecendo rigorosamente essa condição de serviços gratuitos, é uma cobrança indevida. E aí nós temos aquele tratamento que já mencionamos aqui no programa em outras oportunidades, não é, Pierre? Cobrança indevida, pagamento em dobro e, sendo um problema mais sério, né, te ocasionando um constrangimento além do mero aborrecimento, ainda é passível de dano moral. Exatamente. Agora, doutor, para a gente finalizar, o cliente que tiver dificuldade para acessar a esse serviço através desse banco, dessa instituição financeira, sem a cobrança dessas taxas, o que esse cliente deve fazer para garantir, então, o seu direito? Pois como a gente disse logo no início, Pierre, existem duas condições para a proteção do consumidor neste tipo de relação. A tradicional, né, o PROCON, o consumidor.gov.br, reclameaqui.com.br, são possíveis de se acessar para que o consumidor faça lá o registro da sua reclamação, de sua queixa e eventualmente seja atendido pela instituição bancária em uma devolução de valores, em um ressarcimento, em uma recomposição. Mas há também, neste caso, a hipótese de o cliente procurar pela instituição que regula o funcionamento dos bancos. Essa instituição é o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil pode ser acessado pela internet. A gente mencionou aqui antes, no endereço bcb.gov.br. E lá você pode não só se informar e ter, inclusive, disponível as tarifas que os bancos podem cobrar dos clientes, ainda a possibilidade de reclamar a uma ouvidoria que irá sim tomar providências em relação às agências bancárias. Então é mais uma instância em que o consumidor pode se ver protegido dos abusos. Veja, às vezes o banco está tão automatizado em praticar alguns atos que vai induzindo o consumidor a pensar que aquilo é natural. Então, todos os nossos telespectadores prestem atenção nos seus extratos, verifiquem a cobrança de tarifas e o primeiro passo nesses casos é procure a agência bancária e peça uma explicação. Não raro, eles também não sabem o porquê aquilo aconteceu e você toma providência, porque ao longo do tempo, esses pequenos valores podem se transformar em grandes valores e prejudicar um orçamento com um ganho indevido por alguém que, aqui entre nós, né, Pierre, não precisa. As instituições bancárias estão com uma hipersuficiência econômica muito maior que, inclusive, grandes empresas. Imagine em relação ao hipossuficiente consumidor, pessoa física que utiliza dos serviços bancários. Você foi perfeito nessa sua última colocação aí, viu, doutor? Porque as instituições bancárias cobrarem, então, dos clientes que muitas vezes têm aquele orçamento pequenininho, né? Faltando dinheiro todo mês e ainda cobram taxas de R$19, R$29, R$49, R$99, é um absurdo tendo em vista que os lucros desses bancos são cada vez maiores e são lucros bilionários. Eles têm outras formas, e que é válido, eles merecem, né, toda essa remuneração, porque emprestam dinheiro, assumem o risco, mas não através de uma cobrança de um serviço que pode ser gratuito. Eu nunca vou esquecer, doutor, quando debatemos esse assunto aqui ano passado, ano retrasado, todo ano a gente toca nesse assunto para reforçar para o público e logo depois, alguns dias depois, a Nath Finanças, coincidentemente, também tocou nesse assunto nas redes sociais dela, ensinando a população a cancelar esse serviço que muitas vezes é bem caro. Muitíssimo obrigado pela participação, doutor Maurício Vitor. O aguardo, então, na próxima quarta-feira para que possamos debater assuntos importantes para o público de casa no que diz respeito ao direito do consumidor. Um abraço, doutor. Eu é que agradeço mais uma vez, Pierre. Obrigado a você, a nossa equipe, aos nossos telespectadores, sempre à disposição deles, para que possamos aí contribuir, como sempre dizemos, para um mercado de consumo saudável.
todos devem se comportar corretamente para que a gente tenha menos aborrecimento e mais tranquilidade. Em relação aos bancos, vamos ficar atentos. Perceba lá a cobrança de tarifas e se insurja. Esse é o modo de nós conseguirmos pôr em ordem aquilo que não está. Um abraço a todos e até a próxima quarta-feira, Pierre. Até, ótima semana. Eu conversei com o doutor Maurício Vitor no quadro Direito do Consumidor, tão importante e necessário para toda a população telespectadora do Bom Dia Litoral.